momento tem um beatbox aqui. Começando mais um programa Chuchu Beleza do nosso podcast Cuca Fresca. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia você que está assistindo a gente. Hoje o programa tá legal, tá demais. Como todos os outros e como os demais que virão, então eu logo apresento os meus convidados. Oi, Jaime, tudo bem? Oi. Como estamos? Tudo bem? Cara, estamos super bem, né? Senti tua falta no programa passado. Poxa, é verdade, cara. Mas você viu que tava cheio de gente, né? Não, mulherada que chegou, empoderamento total. Então, olha, se você não assistiu o último episódio, volta e assista, que as mulheres, as mais empoderadas eucardianas, estiveram por aqui. Passaram por esses microfones, que agora estão eles, os inovadores do Grupo Gugas, Diego Ferro e Laura Nogueira, Pereira. Esqueci o sobrenome, como é que é mesmo, Laura? Siqueira! Eita! Tudo bem, gente? Apresentai-vos, ó filhos vossos. Laura, por gentileza. Quem é a Laura? Na fila do check-out. Não, eu não era na fila do check-out. Na fila do pão? Não, do embarque. A gente estava lançando na fila do embarque. Aí teve um programa passado, retrasado, que eu descobri um outro mais legal. Que era alguma coisa mais a ver ainda com a Elcard. Eu só não lembro qual. Que eu acho que devia ser na fila do check-out ou esperando a senha dar certo, sei lá. Mas enfim. Você não tá assistindo nosso podcast. Assista. Não, eu vou ter que assistir agora para gravar, para lembrar o que eu inventei. E aí, Laura, quem é você? Conta pra gente. Bom, eu sou a Laura Siqueira. Eu sou formada em jornalismo e tenho um MBA em gestão de projetos. Então... Colega. É mais uma do grupo. Aí. Jornalista e com gestão de projetos, colega duplamente. Isso aí, hoje eu trabalho no Grupo Gugas e ajudo a gerenciar a nossa plataforma de ideias, que é o Eureka, e também cuido de toda a parte de divulgação e comunicação desse banco de ideias para as empresas que fazem parte, que são nossas parceiras. Joia, e isso é o que você faz, mas quem é você? Valendo! Me perdi aqui agora. Não sei o que eu posso falar. Você é mãe, você é de Cascavel, você gosta de cinema. Olha, eu sou de uma cidade pequenininha chamada Realeza. Nossa, Salamanda Toledo. Imagina. O que é, né? Essa mulher pequenininha chamada Toledo. Toledo. Dobra a língua pra falar de Toledo. Não, Realeza tem uns 16 mil habitantes, dá umas 2 horas de distância de Cascavel. Com a duplicação ou sem a duplicação? Agora duplicada é Agora com a duplicada tá 1h30, mais ou menos. Boa. Mas eu vim pra cá, pra Cascavel, no 3º ano da minha faculdade, vim pra realmente finalizar minha faculdade. E hoje eu sou casada, não tenho filhos, nem bichos de estimação, embora eu queira muito, mas ainda não tenho. Gosto muito de cinema, filmes, séries, música. Não é pra me achar, mas eu também canto. Olha, sabe como o programa vai terminar. Você, momento polêmico. Se você quer saber como esse programa vai terminar, vai ser musical. Então fica aí pra você não perder nenhuma nota. Me arrependi agora de ter falado. Até o final. Legal, essa é a Laura. Muito bem-vinda lá no nosso podcast Cuca Fresca. Diego, meu bom, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Nem dá pra saber. A gente não sabe quando eles assistem o nosso programa, né? Exatamente. Quem é o Diego na fila do check-out? Diego é mineiro, de Juiz de Fora, que não sabe se é mineiro, se é carioca, colado ali na esquina do Rio, como o pessoal fala lá. Vim pra cá, pra Cascavel, já tem Terra 3 da Privilégio. anos. Tá Privilégio, exatamente. Terra da Ana Carolina. Ixi, gente, o cara conhece mais Juiz de Fora do que Conhece Juiz de mesmo. Fora eu fui em 2 vezes lá, é uma maravilha. Né? Show de bola, né? General Severiano foi a última vez que eu fui, que é divisa com o Rio. Ainda é Rio de Esse aí Janeiro. eu não conheço, não. Nem é bom. brincadeira. Não é à toa. Mineiro, estamos aí em Cascavel já há 3 anos e alguma coisa. Vim para trabalhar pro grupo, né? Pro Grupo Gugas. Casado, 17 anos casado, tenho um filho de 8, casado com o Leonel, deve estar assistindo a gente. Mas tem que assistir, hein? Você viu, né? Tem que dever. Assistir. Não é tipo assim, não. Deve estar assistindo a gente. Isso aí. Nem que seja para dar o play e não ouvir o que tá falando. Isso. Mas olha, e eles gostam de ouvir. É bom, né? É bom. O João Diego eu tenho certeza que vai assistir. Quando ele disser para você assistir, você fala qual era a cor da minha camiseta e qual era o símbolo que tinha nela. Se ele não falar coelho laranja... Vai dar briga. Mas é isso. Diego, gestor da qualidade por formação, hoje coordenador de processos e projetos do Grupo Gugas, também coordenador do Comitê de Inovação, que inclusive é o porquê a gente está aqui, né? É o tema de hoje, né? Isso mesmo. O tema esse de hoje. spoiler é bem-vindo, porque o tema de hoje é inovação.
E eu vou começar jogando aqui na mesa a primeira bomba, né? Inovar envolve LED, raio laser, teletransporte. O que é inovação para vocês? Não envolve, né? É o que a gente briga, na verdade. É a grande problemática de trabalhar com inovação, é justamente isso, né? O pessoal acha que é inventar a roda, e a gente tem aí alguns, conceitualmente, a gente tem muita diferença entre invenção, criatividade e inovação, mas basicamente a inovação é uma ideia nova que é colocada em prática, né? Que está em ação, que é tirada do papel. Isso a gente está falando de inovação. Então hoje a gente inova o tempo inteiro, na verdade todo mundo inova o tempo inteiro na rotina, já no cotidiano, mas só que às vezes não sabe. Acho que todo mundo é inovador. A gente passou por uma pandemia agora, o mundo se reinventou. A gente inovou que seja no horário de buscar a criança no colégio e revezando com a esposa, com o marido e tal. Mas a gente o tempo inteiro tem inovado no mundo e isso faz parte de... Só que as pessoas precisam saber disso, que elas são inovadoras, que têm esse potencial, né? E tem muita coisa que as pessoas fazem e não se ligam que estão inovando, né? Exatamente. Pequenos detalhes no dia a dia. Né? Acho que as pessoas têm uma ideia errada de que inovação precisa ser uma coisa de outro mundo, algo mirabolante, criação de um novo método, um novo celular, ou algo nesse sentido. Mas não é. A inovação ela pode ser muito, muito simples. Desde a criação ou até a ampliação ou a melhoria de um processo que existe dentro da empresa ou dentro da sua casa, até realmente a criação de um novo negócio. Então, hoje, se você olha lá para as suas coisas na sua casa, beleza, eu tenho meu guarda-roupa. Nossa, eu não aguento mais essa bagunça, vou fazer aquela limpa. Isso também é uma inovação na organização do seu quarto, do seu guarda-roupa. Então, acho que muitas pessoas têm essa ideia errada de... Errada não, mas é uma... Controversa, né? Isso, é que a gente é ensinado a acreditar nisso. Então, a inovação é uma coisa que pode ser muito, muito simples e trazer grande melhoria para o nosso dia a dia. É legal essa... Desculpa, Fábio. Não, eu só ia comentar, é legal porque existe uma metodologia para você desenvolver e melhorar o processo das inovações, né? Eu acho que vai ser falado aí, não quero adiantar, mas a metodologia utilizada hoje pelo grupo para fomentar, para desenvolver uma ideia, né? Até ela se transformar realmente em um produto final, é maravilhosa, né? Porque, afinal de contas, se não houvesse uma metodologia para isso, era só colocar na ponta do papel e imaginar que aquilo vai acontecer, né? Não, com certeza. A gente trabalha com sistemáticas e a Laura falou a questão do aprendizado e tal. Isso é interessante porque a gente está vivendo um momento em que a inovação, a palavra está muito em voga, né? A gente ouve em vários lugares e tal e vê em vários noticiários e todo mundo cobra bastante sobre a inovação, sobre ser criativo. Mas a gente vem de uma geração que já desde a escola a gente é cobrado pelo contrário, né? Sim. Eu lembro que, pelo menos na minha época, né? Na minha Que é uma época época foi recente. ontem. Uma época recente. Isso, ano retrasado. Eu lembro que o ensino era pautado especificamente em disciplinas técnicas. Tanto é que, assim, vou citar o meu caso, por exemplo. Eu lembro quando criança, ou no ensino médio e tal, a gente tinha a disciplina de artes. E ninguém era reprovado por isso. Educação artística. Da educação artística ou artes e tal. E ninguém era reprovado por isso. Porque exatamente não tinha essa cobrança de compensação matemática, português, gramática e tal. Geografia. Então, Geografia eu tomei bomba na 7ª série. Olha que maluquice. Química, física. Então, a gente vem sendo doutrinado ao longo do tempo a ir para a parte técnica mesmo, para aquela parte que é mais operacional e tudo. E essa parte da criatividade, a gente não vem desenvolvendo isso desde a criança, né? Eu sei pelo meu filho, por exemplo, o quanto que a gente vai... aos poucos a gente vai minando tudo isso. Assim, meu filho, se você der uma caixa de papelão para ele, cara, aquela caixa vira muita coisa. Assim. Mas é muita coisa, né? Porque eles têm essa capacidade criativa que é exacerbada, que é muito acelerada e que com o passar dos anos a gente vai, sem perceber, a gente vai ceifando, a gente vai podando isso. Então hoje a gente está nessa desconstrução, assim, né? Nesse mundo onde a gente exige bastante a questão de inovação e de criatividade, mas de um passado que a gente traz uma carga que Mas sabe o que acontece? Eu acho que até a gente estava falando sobre a metodologia, né? Eu, pelo menos assim, uma vez por mês eu recebo a visita de alguém, né, que quer abrir um novo negócio ou tem uma ideia mirabolante, né, uma ideia de um negócio, de um projeto. E na verdade, a gente sabe que o mundo vive cheio de ideias. Só que na hora que você vai
colocar na ponta do lápis aquela ideia, muitas delas se perdem no meio do caminho, né? Vocês não acham que, as escolas, né, a educação tá alimentando, tá criando esse incentivo da criatividade, mas a gente não teria que trazer também a metodologia de você, além de ser criativo, você também colocar isso em prática? Sim, tentar traduzir um pouco a pergunta. Vocês acham que inovação boa é aquela que emite boleto ou reduz custo ou não? Depende. Boa, Isso adoro depende. Depende da estratégia. Não sei que a gente se tem. resume bem o que você está Não, eu não sei. Eu acho que ainda falta ensinar para os nossos filhos uma metodologia aplicada sobre inovação. Inclusive é o que a gente vai falar aqui, né? Sim, porque a gente tem sistematização para tudo isso, né? A gente tem sistematização tem métodos diversos, na verdade, para poder trabalhar com inovação, para tratar ideias. Isso vai depender de cada negócio ou mesmo da sua casa. Qual é o foco que você está dando para isso? A gente consegue puxar Diego, para a gente debater aqui, um método, uma forma de reger pessoas? Especificamente, eu acho que não, porque é o que eu falei, depende da estratégia que a gente tem. E dependendo dessa estratégia, a gente vai criando esse funil. Você fez uma pergunta aí, a gente vai criando esse funil de ideias. Então, você fez a pergunta de o que é mais vantagem? É eu trazer redução de custo? É eu aumentar ganho? Ou é talvez aquela de gestão de pessoas, que eu quero aumentar motivação e satisfação, por exemplo? É esse tipo de desafio que eu estou jogando e trazendo ideias para isso, que talvez eu não consiga mensurar, não seja até porque palpável, essas seriam as consequências trazidas pela inovação. Exatamente. E não necessariamente eu inovar para atingir essas ideias, né? Eu acho que inverte um pouquinho o papel. Todo o processo de inovação tem que também atender demandas sociais, né, econômicos, financeiros. Eu acho que é um pouquinho inverso a sequência. Exatamente. A gente tem várias frentes. A palavra inovação, ela hoje, a gente é bem comum, né? A gente ouvir nas empresas essa cobrança e tudo mais. Há pouco tempo atrás, a gente ia numa palestra, inovação foi muito chamariz, muito vídeo, muita palestra, muito treinamento. Hoje você está numa palestra, o cara começa, vamos entender inovação, inovar e ação. Você levanta e vai embora, porque esse slide aí já foi. Vocês acham que banalizaram um pouco a cobrança por inovação? Ou você acha que nós estamos na crista da onda? Ou a curva passou? Como é que vocês veem, dentro do mundo corporativo, essa necessidade de trabalhar a inovação? Vamos lá, Laura, deixa você falar um pouquinho. O que você acha? Olha, em partes, acho que se fala muito de a empresa precisa inovar, a gente precisa inovar. Então, acaba perdendo um pouco do significado do porquê realmente a empresa precisa inovar. Nós sabemos que para ela se manter no mercado, ela tem que estar em constante movimento. Não de local, mas em constante realmente mudança de processo, de melhoria, de análise daquilo que é feito dentro da instituição. E então, enquanto técnica, assim, a inovação em si, essa parte realmente pode ter se perdido. Mas olhando, ainda é um passo de cada vez. Eu acho que a gente ainda está engatinhando com algumas coisas e é aos poucos que vai amadurecendo. Hoje, falando do nosso banco de ideias, foram 2 anos já. E nesses... Que banco de ideias? Conta pra gente, então. Inclusive, é uma das perguntas da pauta, né? Conta pra gente, então, como que esse tema de inovação hoje é propagado dentro do grupo? Bom, o Eureka é o nome da nossa plataforma de ideias. Ela é um banco de ideias disponível para todos os colaboradores que fazem parte das empresas do grupo, as empresas parceiras. Então, toda ideia e todo colaborador é bem-vindo. Ali ele pode sugerir uma ideia desde redução de custo, aumento de receita ou também algo que seja voltado para a gestão de pessoas, que é o que acontece também. Então, voltando até aquela questão que você estava falando antes, dos tipos de ideias, existe muito isso, de ideias que elas são voltadas para a qualidade de vida do colaborador no local de trabalho. Então, o Eureka ele tem essa visão de inovação, ele é uma ferramenta de inovação que a gente utiliza dentro do grupo. Mas isso não quer dizer que a inovação não aconteça de outra forma, que não aconteça por fora. Que isso realmente pode acontecer. Sei lá, um mecânico que vai procurar o gestor dele para sugerir para comprar um tapete de borracha para colocar na área lá da manutenção. Para quê? Para que
tenha mais durabilidade, o piso que não prejudique e também facilite e melhore a segurança dos trabalhadores. Então, isso pode acontecer por fora, mas ele também tem a opção de colocar dentro do Eureka. O Eureka seria uma metodologia, por exemplo, ou as metodologias estão aplicadas lá dentro? As metodologias estão aplicadas lá dentro. O Eureka é um banco de ideias. É a antiga caixinha de sugestões que a gente tinha. A grande pegada é a gente não traz para ali os problemas. Então, eu não solicito ali, quando eu abro um desafio, eu não estou solicitando mais problemas, eu estou solicitando soluções. Então, o que a gente tem de sistemática e até de estrutura do banco de ideias, o próprio sistema em si, a gente formatou todos os parâmetros que a gente pede ali para o pessoal incluir, justamente voltando para isso, que a gente está pedindo a ideia de solução. Legal. E aí a gente tem diferentes metodologias. Você vai ter empresas ou você vai ter grupos que trabalham com ferramentas assim, mas que não envolvem o colaborador na execução dessas ideias, onde ele recebe essa ideia e leva para as áreas que são atingidas. É como se tivesse um grupo que desenvolvesse as ideias? Isso, a gente vai ter diferentes tipos. Ou no nosso caso, que a gente sempre traz o colaborador. Aí é questão de perfil. Então, dentro do grupo, das empresas que participam com a gente, eu carro de uma, a gente sempre traz esse colaborador para junto da gente, para poder acompanhar o que está acontecendo, se ele tem domínio, se ele tem expertise sobre o que ele propôs, então ele traz, e se ele não tem também, ele vai estar sempre acompanhando isso. Cara, bem lembrado, viu? Você, eucardiano, ou você que está assistindo os nossos vídeos e é um usuário do cartão Eucard, ou um proprietário, um empresário que dá os cartões para os seus colaboradores, o programa de inovação, o Eureka, né, aplicado dentro do Grupo Gurgas, nós acompanhamos todas as ideias. Então, qualquer ideia que seja colocado lá, a gente tem um comitê, né, de inovação que vai lá e avalia ideia por ideia. Tem muita coisa legal que surge das ideias. Isso, com certeza. Tem vários, na verdade, e muito retorno também. Então, assim, a gente tem as ideias, como a gente falou no início, que a gente vai conseguir mensurar um ROI, e tem o retorno sobre o investimento, e tem outros que a gente realmente é de qualidade mesmo, realmente de melhoria na qualidade, que geralmente a gente não consegue acompanhar retorno em si. A gente está falando de ideia, mas não é necessariamente a pessoa só pegar e colocar uma ideia. Você deu o exemplo da caixinha de sugestão, né? A pessoa vai lá, pega assim, tem uma ideia. Eu quero que tenha um... Tapete de borracha. Tapete de borracha. E põe na mesa. Não. Não é assim, né? Às vezes Depende do público que coloca. A gente trabalha com todos os públicos ali, desde o pessoal que é mais leigo até aquele que tem mais acesso à informação. Então você vai ter algumas ideias, você já recebe elas extremamente bem desenvolvidas, vamos colocar assim, com um plano de ação já estabelecido, com prazos, com orçamento. Então você tem diferentes ideias, diferentes formas de ideia. Em compensação, você tem algumas que são colocar o tapete. E aí fala, pô, mas como? Não sei. Na empresa que eu trabalhava tinha o tapete. Como é que foi então todo eu o processo indico que aqui também lá, coloque. sei, né? Então às vezes vem. Que é nesse válido. momento que sim, que é válido. super Também é válido, válido, porque às né? vezes, se ele trouxe a ideia, ele viu que em algum momento, principalmente a gente foca muito no pessoal que está na operação. Então, esse pessoal é quem está de cara com o cliente, é quem está de cara com a execução mesmo. Então, são eles que dominam mesmo a técnica ali. Se o cara traz uma proposta para a gente, das duas, ou porque tem um processo estabelecido dentro da empresa e que não está acontecendo, ou porque realmente é um processo que precisa ser desenhado ali, ser melhorado, né? Eu acho legal a parte de comentários que tem na plataforma, porque pegando uma ideia de como as ferramentas colaborativas funcionam, né? Waze, Facebook, assim por diante, o pessoal começa a trabalhar em cima de uma ideia nos comentários que o aprimoramento, antes que a ideia vá até o fim, já sai de dentro dos comentários. Eu coloquei lá a ideia do carbono free e o pessoal começou a falar, podia ser assim, podia ser assado, olha, pensa aqui, pensa lá. Achei bem bacana a forma como a ideia ganha corpo. Porque tem uma palestra que eu ministro que fala sobre criatividade e tem um pedaço onde eu conto como são as grandes, de onde surgem as grandes ideias, né? Tem até um livro homônimo a essa palestra que fala que é do Stephen Jones. E aí ele diz assim, as mentes conectadas favorecem as boas ideias. Então ele cria toda uma curva para dizer, as pessoas estão conversando muito sobre algo, é que vai pequeno slant hunt, ele fala, slow hunt, palpite lento. Você junta vários palpites lentos, eles vão se juntando, se conectando, e lá na frente sai uma grande ideia. Eu vejo que os comentários da plataforma do Eureka, eles promovem isso. As pessoas vão fazendo vários comentários, alguns servem, outros não servem. Quando você vê, a tua ideia ficou bem melhor do que você tinha imaginado. E tem um time, às vezes, para isso, até para esse desenvolvimento, né? A própria internet,
Ela foi construída em 2 momentos e levaram 10 anos para realmente o cara descobrir o que ele podia fazer com a internet, né? Então, assim, você tem a plataforma oferece isso para a gente, porque é o que você falou. Tanto ela permite o pessoal ir comentando enquanto a gente está rodando a ideia ali com a empresa, com as áreas. A gente consegue, né? Exato, que aí de formulação de um plano de ação e tal, ver como que vai fazer, mas ao mesmo tempo tem gente ali dando o seu parecer, assim, a sua opinião, né? Isso é bem bacana, assim, porque aí você vai realmente ampliando isso, vai tomando corpo, além das ideias que você consegue casar com outras ideias. Às vezes o colaborador chega e coloca uma ideia pra gente e não viu que tinha uma ideia que encorpava dele ali em outro momento, que alguém já deu e tal, às vezes até que não foi aprovada em um momento e depois ela pode ser aprovada. Então tem toda a mecânica do movimento ali que acontece dentro do sistema é bem interessante por conta disso. Até porque ela encontra, cada ideia, né, de inovação encontra a empresa em um estágio da sua vida, né? A gente constantemente recebe lá algumas ideias e algumas propostas que há 6 meses atrás a gente não tinha o produto correlacionado, agora tem o produto correlacionado. Então vem uma ideia e fala assim, poxa, mas isso aqui é a mesma coisa que a gente faz para esse outro cliente. Então, olha, aqui tem uma oportunidade da gente reaplicar esse produto aqui também, né? E você acaba usando aquela ideia para acelerar o desenvolvimento e o crescimento da empresa. Isso é bem bacana. Uma coisa que o Assis Marcos, que também deve assistir nossos eventos, ele comenta que o Eureka, né, o projeto de inovação, ele não necessariamente é só para a empresa, mas sim o envolvimento geral, né? Porque todo mundo acaba se tornando parte do negócio. Parte do negócio, né? Sim. Vocês têm essa percepção também lá? Sim. E vale ressaltar também que muitas ideias chegam na plataforma e elas não conseguem ser executadas da maneira exata como ela foi colocada lá. Então, nós temos um time que ajuda a gente na avaliação dessas ideias, de olhar, ver diferente. Então, se ela não pode ser executada da forma A, então vamos tentar da forma B, a C, a D. E muitas dessas ideias seguem justamente porque não conseguimos fazer dessa forma, mas a gente adaptou. Inclusive das ideias que não são aprovadas em um momento, cada ali 3 ou 6 meses ou 1 ano, a gente faz uma forma de repescagem, digamos assim, que aí é para olhar de novo, ver como é que está o objetivo da empresa, porque pode ser que tenha mudado. Então, a gente olha novamente para essas ideias e vê o que a gente pode resgatar novamente e colocar em prática. Cara, eu sou um fã, né, das ideias do projeto, principalmente do Eureka. A Eucard nasceu de um projeto de inovação, né? Quando eu apresentei lá para o Assis Marcos o projeto do Eucard, isso há 6 anos atrás, era justamente uma forma da gente inovar e fornecer para os colaboradores do grupo uma opção melhor de cartão alimentação e refeição, cartão de benefício, né? Desconto e tudo mais. Então, na época a gente não tinha o projeto Eureka, mas se tivesse, provavelmente eu seria um dos colaboradores que ia colocar lá a minha ideia, né? Mas o Assis Marcos, com a sabedoria dele, acabou me direcionando a desenvolver o projeto como se fosse um projeto de inovação da Eureka. É interessante porque você tocou num assunto que era a questão dos cartões de benefício dos colaboradores, né? E é bom trabalhar no grupo justamente por causa disso. A gente tem essa pegada que é muito humanizada, assim. E o Eureka nada mais é do que essa porta mesmo. Ele é o ambiente que dá voz para quem está lá na ponta. Então, se você tem, às vezes, uma dificuldade enorme de fazer uma ideia sua, que seja de um novo negócio, chegar até a diretoria do grupo, você consegue fazer isso por meio do Eureka. Porque você colocou uma ideia lá e ela vai vir direto para a gente vai conseguir direcionar quem trata essa ideia, quem responde por ela, pedir as avaliações, os pareceres e tal, porque o processo é esse. A gente recebe a ideia e envia a solicitação de pareceres para as pessoas que estão envolvidas, né, que estão amarradas no possível processo ou departamento que vai ser impactado por aquela ideia. Então, a gente consegue fazer isso. É uma porta mesmo de entrada, de visibilidade. A gente trabalha bastante isso, a questão de reconhecimento. Inclusive, a gente é modelo para muitas empresas, incluindo a Vale, podemos citar aqui. Na própria Evo, que é quem fornece para a gente o banco, a gente é case de sucesso lá justamente por causa do reconhecimento que a gente consegue trabalhar.
Então, isso é bem interessante, assim, porque a gente está o tempo inteiro trabalhando, gerindo pessoas dentro da ferramenta. Apesar de a gente estar falando especificamente de um banco de ideias para inovação e tudo, a gente está gerindo pessoas. Então, é o tempo inteiro trabalhando sobre esse viés. O que é a Evo que você falou, Diego? A Evo é a empresa que fornece para a gente o sistema do Eureka, a plataforma mesmo online. Eu ia te perguntar se tem algum benchmark, se vocês desenvolveram isso do zero, se foram buscar essa ideia em algum lugar. Então, esses players que vocês estão citando são o próprio berço da pesquisa que foi feita anteriormente, né? Em termos, assim. A gente hoje serve mais de Hoje case para já virou eles case. do que o inverso. No início, teve uma pesquisa, o pessoal que foi envolvido pela criação do Eureka mesmo, que estava envolvido na criação do Eureka. Eles foram para São Paulo, fizeram uma pesquisa, mas o momento era outro. Era antes de pandemia, era um outro, a gente tinha uma capacidade de investimento que estava bem mais... Era outro tempo. E, de repente, veio a pandemia, todas as dificuldades que a gente sabe que vieram, com base principalmente orçamentárias de investimento, ninguém sabia o que investir, como investir, quanto investir. E aí foi bem aí que o Eureka foi colocado no ar, dia 21 de maio. Então, assim, a pandemia tinha estourado ali em março, né? 21 de maio foi quando o Eureka foi colocado no ar, justamente porque a gente sabia que a gente só conseguiria sair de todo aquele movimento, isso a maioria das empresas do grupo. Sim. Ah, A sem gente dúvida. só sairia desse movimento se a gente escutasse a galera. Se a gente estivesse com o pessoal da ponta se posicionando junto com a gente e principalmente mostrando o que fazer. Eu me lembro bem que uma das primeiras ideias foi a questão do termômetro para aferir a febre do pessoal, assim, para poder entrar ou não entrar em determinados ambientes. Então, assim, era uma coisa que na época... Hoje se fala, pô, isso aí tem em qualquer lugar, até na pau do mercado tinha. Na época não tinha. Então, assim, foi bem interessante, sabe? E aí era uma ideia, por exemplo, que a gente não conseguiu seguir com todo o processo dela, de plano de ação, isso e aquilo, porque era para ontem. Daí a pouco, depois que a gente recebeu a ideia, vieram decretos, e aí sim a legislação foi se posicionar a favor, obrigatando é ótimo. Pérola no ar. É isso aí. Pérola de sexta-feira. Põe sexta-feira Agradece. lá. Obrigando, então, os estabelecimentos a utilizarem essa ferramenta. E a gente já tinha isso enquanto ideia dentro do Eureka. Então, assim, foi um movimento, é o que eu falei, que aconteceu em um momento que não era dos mais favoráveis, ou era. Hoje em dia a gente entende que era, que foi a grande sacada, Total, na verdade, colocar. Mas é meio que isso, assim. Hoje em dia é bem bacana ver como as coisas aconteceram lá atrás e como que está acontecendo. Ô, Diego, conta pra gente. Eu sei que nós temos uma colega lá, né, do grupo, né? Me coloco lá junto com o pessoal da gestão, que conseguiu sugerir uma ideia, ajudar no desenvolvimento e hoje toca o projeto, né? Sim. A gente tem várias situações. Tem. Essa é específica. Cara, conta um pouquinho pra gente. Essa é bem do coração, na verdade, né? Ela tinha uma proposta que já era uma proposta que ela tinha colocado desenvolvido em uma outra experiência dela, numa escola de líderes, tá? Ela desenvolveu esse projeto. E aí a questão do time. Na época, ainda não estava maduro o suficiente, o ambiente, a empresa e tudo, para poder colocar aquilo em prática. E, de repente, quando veio o Eureka, daí um tempo ela resolveu colocar, falou, deixa eu colocar essa ideia lá. E aí ela já tinha meio que o projeto desenvolvido. E aí a ideia veio para o programa e se startou, falou, opa, agora a gente está no time, a gente está bem no time, na verdade, de executar isso. Esse é o futuro do nosso negócio. É uma questão. E aí isso virou uma área. Hoje ela está tocando lá como coordenadora. Então é bem bacana de ver assim, a evolução disso, como que aconteceu. Pena que eu perdi uma colega ali no caso. Trabalhando do lado. É verdade. Sentava do meu lado ali, ajudava demais a gente. Mas está lá agora tocando o caminho. Mas o bacana é o seguinte, né? Veja que a empresa teve que se preparar para começar a receber a empresa não, o grupo, né? Teve que se preparar para receber essas ideias. Porque... ela tinha sido de alguma forma apresentada em algum outro momento, mas a empresa não tinha aquela estrutura para pegar a ideia dela, né, pegar o projeto e desenvolver uma atividade. Somente com o comitê, somente com o Eureka, que isso foi possível, né? Aí a gente tem essa fase de maturidade mesmo. O Eureka veio para beneficiar muitas dessas coisas. Tiveram outras ideias que também saíram desses projetos das escolas que tinham antigamente e que foram executadas lá também. Mas assim, e aí é isso, é o corpo né, que tinha ali por trás disso, que vem ajudando. E até hoje, na verdade, a gente ainda aprende muita coisa, tá, Jaime? A gente ainda desenvolve muitas formas de executar essas ideias, porque nem tudo é fácil. Assim, é complicado a gente trabalhar com um público que às vezes é descrente, nessa questão da inovação, assim, de achar que tem que inventar roda, como a gente falou. E
E quando chegam essas ideias, tem muitas ideias que a gente mesmo não sabe por onde começar, assim, que é uma coisa que é tão inovadora, que é tão diferente, e aí é a questão daquilo que é estranho, que tira a gente do conforto, né? E aí é que a gente vai descobrir como trabalhar aquela ideia, porque acontece muito isso, de a gente ter algumas ideias que são exclusivas, assim, que o processo de execução, de implantação, de tratamento, de maturidade é completamente diferente daquela massa de ideias que a gente tem de um corpo para o qual a gente já tem um processo bem estabelecido, bem definido. Então, de vez ou outra, isso acontece com a gente, né, Laura? De pegar alguma ideia que fala, e agora? Pera, por onde a gente vai começar? Principalmente quando a ideia envolve várias empresas do grupo. Aí, pra gente, é um desafio também. Assim, E é comum as ideias virem para outras empresas? Por exemplo, eu sou colaborador de uma empresa A e eu quero dar uma ideia para algo que está acontecendo lá na empresa B, ou que pode melhorar o processo da empresa B? Já veio, sim, ideias de colaboradores de outras empresas que sugerem para outras. Mas eu acho que a maioria é ideias da realidade que o colaborador está inserido. Legal. Então, mas mesmo assim, por exemplo, tem um colaborador que sugere empresa para a cidade onde ele está. Mas nós ali, enquanto time, a gente olha, conversa com os gestores responsáveis. Opa, vamos ver se dá para a gente ampliar? Para não ficar só num lugar, entendeu? E conseguir fazer com que todo mundo entre nessa com a gente. Então, aí a gente olha e tenta expandir. Vamos fazer um piloto em Cascavel, por exemplo, e depois a gente vai ampliando nas outras filiais, vamos ver como é que faz. Então, a maioria dos colaboradores, eles colocam ideias para a realidade que eles estão inseridos. Mas, sim, já veio, sim, outras opções. Por exemplo, de uma colaboradora de Manaus, de uma outra empresa que deu a sugestão aqui para Cascavel, em uma outra empresa. Legal, né? E acontece às vezes, Jaime, o bacana de trabalhar em grupo, assim, com um grupo de empresas que é tão misto como o Grupo Gurgax, é exatamente isso. Às vezes, o colaborador coloca uma ideia para a Eucard, o cara da Eucard coloca uma ideia para a Eucard, e, de repente, a gente, enquanto supervisão, conhecendo o negócio de todas as empresas, eu visualizo que eu tenho uma outra empresa que poderia estar auxiliando ou executando essa ideia de uma forma muito mais facilitada, trazendo benefícios para a Eucard. E aí é onde a gente começa a fazer essa integração entre as empresas para tentar tornar isso mais viável, enfim, mais rentável. Então tem esse ambiente também, que às vezes a pessoa coloca e ela não sabe que vai ser executado por uma outra empresa. Mas às vezes acontece isso, né? Eu lembro que com a Eucard a gente teve uma situação dessa, de um colaborador que colocou a ideia para uma empresa e a Eucard executou. Aí, né? viu só? Daí, cara, lá na Eucard lá a gente manda bem. A gente pega essas ideias. Tem ideia voando assim, a gente vai lá e pega. Viu? E conta um negócio pra gente. Eu imagino que não são todas as empresas do grupo que têm pessoas envolvidas em inovação ou que alimentam o sistema de inovação da Eureka, né? Em que momento que vocês falam, que vocês propagam isso para todas as empresas do grupo? Tem algum período do ano específico, algum local específico? Eu sei a resposta, mas desde o início, na verdade, a gente vem tentando trabalhar com todas as empresas justamente por causa disso, porque enquanto gestão de pessoas é um programa que é bem bacana. Então, desde o início, a gente vem tentando trabalhar com todas as empresas, mas a gente tem alguns ambientes, e principalmente que eles, por natureza, já são muito acelerados e já tem esse processo. Às vezes, uma empresa que tem 5 pessoas. Então, eu não preciso de um sistema para o colaborador colocar uma ideia para chegar na liderança, por exemplo. Então, eles executam por ali mesmo. Mas aí, respondendo a sua pergunta sobre o momento, a gente tem um momento, na verdade... O ano passado a gente abriu, foi a primeira semana de inovação do Grupo Gurgax, que foi sensacional. Caramba, hein, meu? Sensacional. A gente tivemos 23 palestras, mais 9 workshops, se eu não me engano. Ih, já perdi a conta, porque foi, assim, 3 dias a fio aí. Nossa, foi cheio muito legal, de... né? Foi muito bacana. Montamos o nosso QG numa sala de reunião com caixa de som, mesa de som e os notebooks e um monte de fio. Mas foi muito bacana, muito bacana. Foi sensacional, porque assim, primeiro por conta do desenvolvimento dessa semana. Sim. Como é que ela surgiu? A gente tinha a ideia de fazer um evento, né? A gente ainda estava no meio de pandemia, assim, numa coisa de não podemos ainda presencial e tal, tinha algumas situações que prendiam a gente. E aí a gente resolveu, a gente tem um time de multiplicadores lá, que a gente chama de promotores de inovação. São os nossos multiplicadores, eles estão alocados em diferentes empresas, lá o Eucard, por exemplo, tem 2, né? Então a gente tem esse time que é quem replica para a gente, quem alimenta a gente
com esse feedback, com o que está acontecendo lá nas pontas, e que também leva todas as iniciativas, as estratégias, eles compartilham com o pessoal. O que aconteceu foi que a gente tinha um treinamento para eles, a gente entrega algumas técnicas para eles, eles estavam fazendo um treinamento de design sprint, e aí a gente tinha que desenvolver um desafio para eles, para esse design sprint. O que a gente vai jogar lá? Falei, vamos colocar o evento, então. Aí fizemos, eu e uma colega na época que atuava com a gente lá, fizemos o desafio, então, e era exatamente como fazer esse evento. E aí, durante o design sprint, eles desenvolveram um evento que virou a Semana de Inovação, então, a primeira Semana de Inovação, onde a gente teve... o interessante foi ver ali que a gente tem uma massa, um corpo que é muito capacitado dentro do grupo. Sem dúvida. Dentro das diferentes empresas, como é muito complexo, como os segmentos são bastante distintos, então a gente tem dentro de casa muita coisa bacana. Assim. Então a gente falou de gestão de pessoas, a gente falou de inovação em si, das ferramentas de inovação, a gente falou de comunicação. E, nossa, aqui, falamos de finanças, falamos de fintech. Foi bacana e a gente teve gente de todas as empresas, se eu não me engano, entraram. A gente tinha alguém. Então foi esse pessoal que veio palestrar. Então, assim, estava tudo dentro de casa. Não foi a semana que a gente derrubou o evento lá? Nós derrubamos, tinha tanta conexão que chegou no momento que travou. Então, no início, foi, né? no início. A gente chegou a travar, cara, tinha muita gente. Foi, no início. E olha que a gente não divulgou externamente na época, né? A primeira semana de inovação a gente fez exclusiva para os funcionários, então para os colaboradores do grupo. Então, a gente colocou na ferramenta lá de reuniões e fez um site, mas divulgava isso só internamente. Então, na intranet e tal. E aí nos grupos de WhatsApp do pessoal e tudo. E mesmo assim, deu um pau lá no início, ficamos tenso e conseguimos resolver e tal. Mas foi muito bacana, foi uma participação incrível, tanto de quem estava do outro lado, quanto de quem estava ministrando as palestras e tal. Foi muito conhecimento compartilhado. Legal. E foi um divisor de águas, assim, a primeira semana de inovação, no nosso contato com o nosso público enquanto Eureka, falando assim. Porque as pessoas começaram, a partir dali, a saber que elas eram inovadoras. Esse papo que a gente fez aqui de que a inovação não é criar roda, não é... Foi isso que a gente levou lá. Eu lembro que a gente abriu o evento com um senhorzinho, que é o seu Jorge, que resolveu cortar a grama da entrada da empresa de uma forma diferente. Um dia. Sem colocar no Eureka, sem nada. Ele, por si só, resolveu colocar a logomarca da empresa na grama. Ele cortou. Pois é. Cara, sabe o que ali, né? Sabe o que eu achei maravilhoso? Olha só, alguém, né, de uma cidade, né, sugeriu uma ideia. E, cara, essa ideia, ela foi aplicada nos Estados Unidos, lá, na beira das rodovias. O McDonald's garante lá o cuidado das gramas, né? E muitos daquele gramado tem o símbolo da McDonald's, do McDonald's, igual é o que o senhorzinho sugeriu. Cara, a ideia ficou maravilhosa, assim, ficou top. E eu passo lá toda vez, vejo lá. É uma troca, legal, né? Então, são ambientes de troca que aí, enquanto supervisão, a gente consegue trabalhar bastante com as empresas. Mas nesse caso do seu Jorge foi isso. A questão era, ele não colocou a ideia no Eureka. Ele simplesmente fez, na rotina dele, ele resolveu um dia, cortou a grama diferente lá. E ele não tinha noção do quanto de inovação tinha ali, do quanto que ele estava entregando de qualidade para os stakeholders, então, né? Para as pessoas que estão envolvidas, para mim, que sou lá de Minas, que tem o costume que tem os gramados lá que são mais desenhados e tal. Então, o quanto que isso foi aumentando. Quando eu entro na empresa, que eu vejo aquilo, quanto que aquilo me remete a outras coisas e me traz qualidade. Ele fez sem saber. Se você perguntasse para o seu Jorge, você é inovador? Não sei nem o que é isso, se bugar, entendeu? Ó, acho que é legal. Vamos abrir... Ô, seu Jorge, se estiver assistindo... Dá um pulinho lá no escritório da Elcard, lá no mercado de clientes. A gente tem um gramadinho lá bem bacana também. Eu queria que o senhor desse uma ideia lá. Vamos inovar. Conheceu lá nosso gramadinho já? Né? Vai. Já toma um café. Toma um café com a gente e vá lá que nós estamos abertos a receber suas ideias. Fiquei pensando que gramado que ele tá falando aí que eu me liguei. Exatamente. Coisas que marcam uma pessoa ou outra, né? Mas vai, você não respondeu. Tem uma semana, né? Tem a semana E quando será essa semana? Essa semana, se Deus quiser, novembro. Estamos na discussão agora, porque vem Copa do Mundo. Mas assim, a gente fez a semana de inovação. Foram 3 dias, de 8 às 8, de 8 Direto. Da manhã às 8 da noite, o dia inteiro, horário do almoço e tal. E aí, no terceiro dia que a gente fechou, ficou aquele gostinho de quero mais. Assim. Um monte de gente pedindo, falando que tinha sido bem bacana e tal. O pessoal gostou bastante, o feedback foi muito positivo.
E aí, quando foi em maio, agora a gente fez um esquenta. Teve gente daqui desta mesa que verdade. Uma sugestão minha, inclusive. Exatamente, a Sim, Laura meu. que citou o nome. Ó, Verdade. Tamo dentro. Tinha um conchavo ali, eu acho. Mas enfim, Graças a Deus. Mas Laura ó, sugeriu. falou em inovação, o Card tá sempre junto. tá sempre junto. E por falar em Parceira. nomes, essa nova semana da inovação que vai ser em novembro, já tem, foram 23 palestras, workshops. O que vocês têm meio que já programado? Já tem nomes, já tem eventos, já tem os encontros? O que vão ter nos encontros? Já tem alguma coisa na mesa? Ainda não, né? A gente tem sexta-feira agora a primeira reunião que a gente faz com os promotores, então que é esse grupo que traz junto com a gente essas propostas e tudo. E aí agora, sexta-feira, a gente faz esse encontro para poder começar a formular quem seriam as pessoas. A gente fez um questionário com eles. Depois que a gente Legal. fez o esquenta da Semana de Inovação, a gente fez um questionário com os colaboradores para buscar qual era o interesse deles. O que eles pretendem para a Semana de Inovação, o que seria interessante para eles, para a gente ver se está atendendo ou se não está. É interessante que a maioria das respostas, dando um spoiler aqui, vieram exatamente sobre aquilo que a gente tem dentro de casa. Isso é muito bacana, sobre o que a gente já mostrou. A gente conseguiu confirmar que isso é favorável para eles, assim, né? Então, isso foi bem bacana. Agora a gente vai trabalhar em cima disso, trazer mais ferramenta ainda para esse pessoal, tentar trazer alguns nomes também. A gente não vou falar aqui, mas a gente vai tentar trazer alguns nomes que a gente já tem em mente. Mas a partir dessa sexta agora a gente começa... Vai ser híbrido, Diego? Vai ter uma parte presencial, uma parte online? Como é que vai ser? A tentativa é essa. Estamos estudando aí. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Aham. Olha uma olhada ambiente nessa legal. aí. Aqui. Já estávamos comentando aqui, falando, vamos rodar aqui. Né? Vamos Tem ver uns com o pessoal neons, da- negócio que a gente adora. Vocês têm que olhar o estúdio que tá do lado de lá, ó. Aquele estúdio de TV lá. Também é bem bacana. Se fizer uma parte presencial lá e o resto online, vai ser show de bola. Cara, mas deixa eu te perguntar. Tá legal, temos um evento em novembro. A partir do momento que a gente for chegando próximo, vamos ter a divulgação disso. Vai ser aberto ao público, só pro grupo? Como é que vai ser? Sim, a gente sempre fez. A primeira versão, a gente fez ela exclusiva para os colaboradores. E aí, já no esquenta da Semana de Inovação, que foi em maio, a gente já liberou assim, para uma. Estava aberto. A gente não fez uma divulgação, não ampliou isso externamente. Porque não era interesse. E o conteúdo muda, né? Eu preciso mudar o conteúdo do que eu estou passando quando eu olho para dentro de casa ou quando eu me abro para o mercado nesse sentido de trazer um público geral, porque aí o nível se altera, enfim, a cultura que a gente quer implantar dentro das empresas enquanto grupo não é o mesmo momento que o mercado está lá fora, enfim. Então aí a gente tem que alterar um pouco, mas é um estudo que a gente tem feito constantemente nesse sentido de ampliar isso e tornar isso um pouco mais abrangente assim, para o público externo. Legal, cara. Vou dar uma dica para você aqui, ó. O time da Eucard vai em peso para um grande evento que trata de inovação lá no sul do país, né? Em outubro, o né? RD Summit em Não, não outubro. acredito. E aí, cara, você tem aí 10 palestrantes em potencial que podem trazer conteúdo bacana para o evento de Me vocês. coloca na lista para eu ir junto e aí eu trazer essas ideias já para a Semana de Inovação. A Laura quer fazer já o Gente, O laboratório. ônibus que a gente vai, eu posso conseguir uma passagem, que é o ônibus da Eucatur. Olha aí. Já O tem restante transporte. aí começa a complicar, né? Já tem o em transporte. outubro, os PMs da Eucard estarão lá na RD Summit bombando, né? Vendo todas as palestras, o conteúdo. É uma forma que a gente tem de incentivar também a criação e o desenvolvimento de novas ideias. Olha, sim. uma coisa muito legal é que até do questionário que a gente fez, muitas coisas já vieram que a gente já imaginava, mas veio muito conteúdo assim super diferente até. Então, o pessoal pedindo assim, quero aprender mais sobre como ter educação financeira. Como aprender a investir, ou o primeiro passo, ou como que eu posso ser um profissional melhor, sabe? O que eu posso ir atrás, ou que tipo de ferramentas eu posso utilizar no meu dia a dia para ser inovador. Então, hoje a gente fala de inovação, fala de ideias, mas a gente sabe que isso tudo começa dentro da cultura da empresa. Então, transformar a empresa, a cultura dela em uma cultura de inovação é um caminho pouco a pouco, assim, sabe? É um trabalho de formiga, mas que hoje a gente já conseguiu fazer um formigueiro gigantesco, assim, e fazer uma coisa bem bacana. Então, esses assuntos é o que a gente tem visto, que tem interessado bastante o pessoal, e a gente quer trazer essas pessoas. Tanto dentro de casa, quem está ali que domina o assunto,
quanto pessoas de fora que a gente consegue fazer parceria. Que no ano passado, os workshops, pelo menos a maioria, foram de pessoas de fora, que trouxeram temas pertinentes, assim, que a gente conseguia aplicar na nossa metodologia diária. Desde a pessoa que é ali, um mecânico, uma pessoa que está só, um assistente, que está ali no computador, desde um líder, e até para a diretoria também. Então, é uma coisa que cada dia é um dia, sabe? Legal. É sempre bom a gente olhar para dentro, né, e pensar como a gente pode trazer essas ferramentas que buscam sempre melhores práticas. Diego, Laura, me diga uma coisa, vocês acham que... Vocês têm um time, vocês têm uma infraestrutura por trás, um acompanhamento, gestão e tudo mais, mas para o empresário que está vendo a gente agora, você acha, como é que vocês veem o investimento, a energia, as dificuldades que vão enfrentar? Como é que vocês veem o empenho que ele precisa dar para conseguir trazer o comportamento, a cultura de inovação para dentro da empresa? É difícil? Bom, acho que não é difícil se ele souber o que ele quer. Ele precisa estar... Alguém precisa ter essa iniciativa já, essa frente de inovação, precisa querer, pelo menos, fazer diferente. Pelo menos ouvir os colaboradores, né? Exatamente, Precisa é tá o mínimo. aberto. E a gente está falando de gestão de pessoas pura mesmo, né? Mas precisa... Depende do porte, né? Às Que vezes também é uma forma de inovar, né? Com certeza. Na verdade, a gente inova o tempo inteiro, principalmente É. em relação a pessoas. O mundo está mudando mais Isso aí. nessa questão. Mas dificuldades que a gente tem, as maiores dificuldades que a gente tem trabalhando com inovação é realmente a cultura do conservadorismo. É o cara acreditar que eu sempre fui assim, então um time que está ganhando não se mexe, sabe? O SFA, né? É, Ou tem uma frase agora que eu pude SFA. usar. Olha, você é dono do SFA. Sempre foi assim. Não Exatamente. existe mais isso, hein, cara? Não tem como. Aí a gente entra mesmo num ciclo que a empresa, com certeza, ela vai se sustentar por um tempo, mas não vai ser em longo prazo isso, com certeza. Precisa acelerar e precisa trazer inovação, precisa se alterar o tempo inteiro, porque o mercado lá fora está mudando, as leis estão mudando. Então, mesmo quem é extremamente regulado, vamos dizer assim, que está no mercado e que é um mercado extremamente regulado, mesmo essas pessoas vão ter que se reinventar, vão ter que fazer diferente. A própria regulação exige, né, dessas Exige. empresas que elas estejam inovando, né? A gente participa aí a própria Elcard é uma empresa bem regulada. Nós temos outras empresas do grupo que também praticamente tem lá o livro de regras, né, de processos no braço. Mas estar inovando constantemente, estar buscando, estar incentivando tanto a Eureka, a Semana de Inovação, né, os promotores de inovação, é o que faz com que a empresa esteja sempre olhando alguns anos à frente, independente do tamanho da inovação. Pode ser um pequeno detalhe do tapete, ou a mudança dos rumos da empresa. É preciso olhar. Sim. Precisa se abrir, senão a gente entra naquela coisa da teoria da rainha vermelha. Vocês conhecem, com certeza? Não. Teoria da rainha vermelha com a gente. Alice ali. Corta as cabeças! Vai dar um corte depois pra gente contar. Conte pra gente a teoria. A Alice de frente ao espelho, então elas estão num movimento. A Alice está correndo e de repente ela percebe que eles não saem do lugar. Eles estão correndo, e a rainha também, de repente ela para, e a Alice fala, a gente está correndo. E ela fala para a Alice que se ela quiser sair do lugar, ela vai ter que correr o dobro. Ela já estava no máximo, quase. Então é um pouco da crença que às vezes o empresário tem, né? Ele está ali, ele já está numa corrida diária, ele já está fazendo todo o esforço. Cara, você vai precisar correr o dobro para poder se diferenciar no mercado, no seu mercado, você precisa se reinventar. A inovação é ferramenta para isso. É onde a gente realmente olha para fazer diferente, né? Então, a gente precisa correr o dobro. A gente, hoje, para se manter, para sobreviver em longo prazo, a gente precisa acelerar. E isso é uma coisa muito importante, porque nesses 2 anos de Eureka já, teve momentos que a gente tinha um processo já estável, certinho, bonitinho, e aí viu que em certo momento aquilo não estava funcionando como deveria funcionar. Então, a gente teve que ser mais flexível, mudar, olhar diferente. Não dá para ir por esse caminho, então vamos fazer dessa forma. E uma das coisas também que a gente fez foi se adaptar às necessidades dos nossos colaboradores. Então, o Eureka, ele precisava de um certo engajamento, precisava das ideias, mas de alcançar esse público, porque não é só no digital. Muitas das pessoas que estão na operação, eles não têm acesso ao computador ou nem pegam o celular durante o expediente. Então, o que a gente fez, uma das coisas, foi criar um formulário impresso,
que aí seria o legítimo caixinho de ideias, mas um modelo ali, olha, você não consegue acessar digitalmente, então vem cá que eu vou te ajudar a escrever. Ou não, senta aqui do meu lado que eu vou digitar para você isso no computador, qual que é a sua ideia, entende? Isso aconteceu. Teve um motorista que me procurou, ele mandou um áudio, assim, no WhatsApp do Eureka, a gente tem um WhatsApp, ele mandou o áudio que era a sugestão dele. Eu fui lá, coloquei a ideia, coloquei o nome dele, ele como autor, e mandei para a área que era responsável. A gente adequou dessa forma para conseguir alcançar essas pessoas, porque o motorista, ele está todo dia na estrada, ele não vai pegar o celular dele. Olha que sacada, hein? 4.000 pessoas que estão assistindo a gente agora, que pertencem ao time do Eureka. Você pode mandar um WhatsApp, não precisa digitar em lugar nenhum, né? A Laura preenche para você. Olha lá! Meu Deus, agora facilitou. Opa, a gente já vai dar uma Daniel. filtrada nesse negócio. Vamos procurar saber. Ideias por WhatsApp. Olha, mas talvez está aí mais uma oportunidade de inovar. Já pensou em começar a receber as ideias pelo WhatsApp? Pois é, tem um programa, na verdade, tem Olha. tem uma ideia dentro do fornecedor nosso, eles têm um banco de ideias onde a gente coloca pontos focais das empresas, onde a gente coloca as ideias lá. E tem uma, exatamente dessa, de a pessoa não precisar nem digitar, dela só mandar por voz e fazer a transcrição dentro do sistema. A gente tá falando do WhatsApp, mas sabe que as ideias que eu mais gosto são das ideias, inclusive eucardianos, vocês estão ouvindo aí, as ideias que eu mais gosto é aquelas ideias de automação. Então, tudo que possa automatizar um processo, eliminar um processo repetitivo, manual, automatizar é bem-vindo. Então, essas são as melhores. Né? A Laura falou numa coisa que é interessante, você perguntou da questão do empresário que está lá, né? Eu preciso ter um sistema para isso? Não. Eu consigo fazer isso como a gente fez com essas empresas que o pessoal não tem o acesso ou legalmente eles não podem pegar realmente um aparelho tecnológico ali de celular, o computador e cadastrar uma ideia. Então ele tinha um formulário onde ele coloca no formulário, deixa lá no espaço, vem um promotor de inovação, pega aquilo e insere dentro da ferramenta com o nome dele e tudo. Até porque a gente tem outros, tem uma recompensazinha, a gente tem uns programinhas lá de Vocês reconhecimento. dividem o prêmio quando a Laura escreve a brincadeira, sacanagem. Não divide. Mas, Diego, Laura, me diga uma coisa, pegando a carona, você falou de ferramentas. Ferramental. Eu sou um empresário, sei lá, tenho um restaurante, um escritório, ou trabalho com treinamentos, concurso, curso, sei lá, e eu quero trabalhar inovação na minha empresa. Eu preciso de alguém ou de alguma coisa para isso fazer sentido? Ou eu preciso ter um comportamento para eu conseguir chegar lá? Com certeza é o comportamento. Isso. Você já falou tudo. Se o cara está comprometido com isso, se ele entende que precisa dessas alterações para ele ir se desenvolvendo e amadurecendo, basta ele ter essa consciência, porque Ou ele o mesmo time vai se dele, abrir. né? Alguém se do ele time, tem, né? ele começa a compartilhar isso com as equipes e isso começa a fazer sentido para eles. É isso que a gente precisa, né? Que as pessoas saibam o porquê de fazer. Né, para que fazer, até porque a gente tem toda uma questão de consciência. Eu acho que a pandemia deixou isso bem em voga, assim, a questão de saúde financeira, por exemplo, da empresa. Se ela não está bem, o seu também vai ser prejudicado com isso, o seu enquanto colaborador, porque vai ter atraso e tal. Então faz parte da gente, enquanto as empresas são feitas de pessoas, faz parte da gente estar compartilhando o que a gente tem também de interesse, de ideia, para poder contribuir. E aí, se tem alguém lá que está aberto para isso, com certeza a gente vai conseguir fazer esse movimento, seja escrito, seja num sistema, No áudio. seja... Exatamente, sabe? Falando direto com o seu líder. Às vezes tem isso também, é o líder ser receptivo, estar aberto às ideias, ter uma escutativa. Aí a gente traz a Patrícia para ensinar o pessoal daqui a ter uma escutativa, como é que É isso aí. para falar de escuta. Mas é desenvolver esse lado, assim, né? Do comportamento, exatamente, do comprometimento com isso, que aí eu acho que a coisa flui. Vamos lá. Acho que a questão do incentivo é muito importante, porque o líder precisa saber que ele precisa incentivar o colaborador dele. Assim como o colaborador precisa saber que ele tem a liberdade de conversar com o gestor dele. E pode ser que em algumas empresas, eu não falo do grupo, mas, sei lá, um restaurante, uma mecânica, algo desse sentido. Às vezes a pessoa não sabe que ela pode fazer isso, que ela tem essa autonomia, que ela tem a liberdade de chegar para o chefe dela e falar: olha, eu acho que fazer da maneira B é melhor do que fazer da maneira A. Beleza, vamos pegar o exemplo do restaurante aqui que você colocou. O chefe de cozinha, o supremo boss ali do restaurante, ele sabe os pratos de cor e salteado, o que precisa. Mas aí vem o cara da limpeza, ou sei lá, ou um dos aprendizes dele percebeu que se ele colocar curry na comida e não o lemon pepper, vai trazer um sabor muito mais
picante, o que ele quer para o prato ali específico. Aí é do chefe olhar para essa sugestão, que, ok, é uma pequena sugestão, mas vamos supor, de restaurante, a gente está falando que é um negócio que muda muito. Mas o chefe olhar para isso e entender que aquilo é importante, que realmente pode fazer com que os clientes gostem mais do prato e peçam mais esse prato. Então, é de saber que o líder ele tem esse papel importante, de saber ouvir, de entender que a sugestão do colaborador dele é importante e pode trazer muitos benefícios para a empresa. E quando a gente fala do nosso banco de ideias ser uma plataforma também de gestão de pessoas, que eu acho que esse é o primeiro lugar de tudo, o primeiro objetivo, é porque quando a gente vai dar uma resposta para o colaborador, se a ideia dele não foi aprovada ou se ela foi aprovada, de qualquer forma, beleza, o cara não é daqui, a gente não consegue fazer pessoalmente, então vou ligar para ele. Porque pode ser que a pessoa que deu a ideia, se eu responder pela plataforma, vai ficar muito robotizado. E aí ele pode pensar, poxa, mas ninguém ligou para mim, ninguém veio falar comigo, então ele às vezes nem vai ver aquela resposta. E a gente ter esse contato, eu vou ligar, vou mandar mensagem, eu vou procurar pessoalmente, dá muito mais retorno do que a gente simplesmente colocar a resposta lá. E pode ser que a gente dando essa resposta para o colaborador de uma maneira muito mais pessoal, de uma maneira muito humanizada, mais humanizada, essa é a palavra, a gente traga ele para dentro mesmo da plataforma, trazendo mais ideias, mais sugestões, fazendo com que ele se sinta à vontade, dele entender que ali dentro ele tem vez, que ele tem voz, que ali ele está sendo visto, ele está sendo reconhecido pelaquela ideia que ele sugeriu, seja ela implantada ou não. Os colegas dele vendo isso, o ecossistema está pronto, né? E exato, porque aí ele vai olhar, poxa, nossa, meu colega sugeriu aquela ideia, então eu também posso fazer isso. Então, essa teia, né, vai formando isso. Então, um colaborador, um colega vai incentivando o outro. Legal. E tem uma situação ali que a Laura falou do chefe de cozinha e do cara que faz a limpeza, né? Vocês estão falando do empresário. Se o empresário hoje, ou quem está assistindo a gente, se ele é o tipo de cara, se ele é o tipo de chefe de cozinha que fala, aquele cara lá é da limpeza, o que ele está se metendo aqui? Aí a gente está num caminho que a gente precisa trabalhar mesmo, porque a gente precisa entender que quem está lá, o chefe de cozinha, é ele. Para saber daquele negócio, daquela atuação dele, de como alterar, ele está lá. É isso mesmo. Aí eu preciso de outras pessoas que estão de fora, tendo uma visão completamente diferente e que tenha a contribuir. A gente precisa mudar essa mente, sabe? Abrir a mente para isso, para ouvir aquele cara que está fora. Hoje, se a gente pegar as maiores mudanças de mercado, a gente vai ter os novos entrantes, geralmente eles são pessoas que estão completamente fora. Se a gente pegar aí as marcas de relógio que a gente tinha antigamente, Rolex e tal, e ver quem que é que mudou o mercado com os smartwatches. Não foi alguém que estava dentro desse mercado. É um cara de fora que tem uma visão diferenciada. Os carros mesmo, a gente tem a questão dos carros, de grandes marcas e tal, e vem a Tesla e dá uma... Então é isso que a gente... a gente precisa entender. O próprio sistema financeiro, né? A gente olhar aí no mercado atual, né? O mercado atual de blockchain vai revolucionar o sistema financeiro. E não foram os banqueiros que desenvolveram as blockchain, foram os desenvolvedores, foram os programadores, né? Então, concordo. Às vezes a melhor ideia, sugestão, inovação está ali no coleguinha do lado, em um segmento tá diretamente diferente. ligado ao foco. Exatamente. Né? Legal, pessoal. Putz, papo bacana, adorei, cara. A gente tá chegando aqui ao nosso final. Eu queria fazer a nossa despedida aqui, o nosso encerramento com um clima musical. Eu queria uma trilha sonora. Como é que eu faço pra tocar esse momento final aqui da Garota de Ipanema? Não sei, ó. Tem que ver o que vai sair no gogó aqui, ó. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer a fala final. Coisa mais linda, mais cheia de graça. Então é isso. Ela, nesse menina clima que vem e que carioca, passa. descontraído, na temperatura do amor, do pecado, que nós vamos encerrando mais um podcast Cuca Fresca. Obrigado, Laura, pela parte musical que nos toca. Diego, valeu, viu? Obrigado Bom vocês papo. pelo Jaime, convite, gostou? gente. Adorei. Cara, mais um também. conteúdo Sensacional. Mais um podcast com conteúdo maravilhoso. Eu adorei também, cara. Tomara que você tenha gostado. Agora sim, tomara que você tenha gostado, porque meu braço entrou na frente da tua câmera, então parecia que eu estava atrapalhando o negócio. Então tomara que vocês estejam aí na câmera 3 gostado do nosso podcast sobre inovação
com os nossos convidados e parceiros aqui do grupo. E fica atento, clica, compartilha, põe notícia, reclama, embeda, faz o que você achar melhor com esses botões que são todos divididos aqui na tela. Eu tenho que fazer aqui, né? Essa tela aqui tem tela. Tá ao contrário, tá espelhado, não sei onde eu te apontar para tocar o sininho, para toda vez que sair um episódio novo você ficar sabendo. Mas pelo menos o seu coração garanta aí na sua plataforma onde você esteja assistindo a gente. E fica atento que semana que vem tem mais no nosso podcast Cuca Fresca, cujo tema eu ainda não sei, mas com certeza vai ser legal. Valeu? Valeu, gente. Valeu, obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Falou, tchau, tchau.